Para você que chega agora são 22 horas e 17 minutos, estamos em cobertura especial após o anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump, que anunciou ter atacado as instalações nucleares iranianas, e há naturalmente uma grande repercussão a respeito disso, uma entrada dos Estados Unidos da América no conflito contra Israel, a possibilidade de uma retaliação, o governo israelense já reagindo e mudando a classificação de segurança local, permitindo somente atividades essenciais. A partir desta madrugada, agora em Israel, a partir dessa madrugada, somente as atividades essenciais podem ser realizadas, a população não terá acesso às atividades educacionais, às atividades do dia a dia, somente aquelas de urgência, médicos, bombeiros, policiais, militares, forças de segurança, e o governo de Israel, a Força de Defesa de Israel, pede para que os cidadãos israelenses aguardem novas informações. A respeito disso também, segundo a ABC, emissora norte-americana, há um aviso do presidente Donald Trump a Benjamin Netanyahu para que o governo de Israel esteja atento à possibilidade de novos e fortes ataques iranianos. Uma retaliação é esperada. Portanto, Israel pode ser atacado ainda mais intensamente pelo Irã a partir dos ataques que aconteceram há pouco, anunciados pelo presidente americano Donald Trump. Há uma expectativa também para a sua manifestação, que será feita às 22 horas, horário local, horário de Washington, na Casa Branca, 23 horas, horário de Brasília. Portanto, daqui a cerca de 40 minutos, falará às nações o presidente americano Donald Trump, mas também já algumas outras manifestações que o presidente americano teria feito à imprensa e a outras pessoas, que eu quero repercutir aqui com o professor Manuel Furriela. Em uma ligação à Axios News, ele disse o seguinte: tivemos um grande sucesso esta noite. Seu Israel está mais seguro agora. A Reuters, em uma breve ligação por telefone também, o presidente americano disse o seguinte: foi um sucesso incrível esta noite. E também há uma outra manifestação, esta um pouco mais forte e com reflexos que a gente precisa interpretar. Vou querer entender aqui do nosso professor Furriela. Ele disse o seguinte, abre aspas: eles devem parar imediatamente, caso contrário, serão atingidos novamente. Ou seja, o presidente americano diz que o Irã deve cessar imediatamente sob pena de novos ataques americanos. Como interpretar essa manifestação do presidente Donald Trump, professor Manuel Furriela? Bom, primeiro há uma sinalização, vamos aguardar agora o pronunciamento, do presidente Donald Trump, no sentido de que não está declarando guerra ao Irã. Então vamos aguardar um pouco, ver se vai ser diferente disso, mas eu acredito que já teria acontecido a declaração se o objetivo fosse esse. Eu acho que agora é uma sinalização. A sinalização é de que houve uma destruição de grande parte da capacidade de desenvolvimento, de armamento nuclear pelo Irã. Então esse desmantelamento, essa destruição é fato, já sentido aí pelas autoridades iranianas, e uma sinalização de que agora é hora de conversar e colocar fim definitivamente a esse projeto, a esse intento de desenvolvimento bélico por parte dos iranianos. E, por outro lado, uma ameaça. Então, o governo americano ameaça que, se o Irã não cessar nas suas atividades nocivas, obviamente está focando principalmente nas armas nucleares, mas também nos bombardeios ao Estado israelense, que o governo americano poderá realizar outras operações em específico. Aí não há mais motivo para objetivos relacionados a desenvolvimento nuclear serem atingidos, a não ser que a gente seja surpreendido com alguma outra notícia. Em 2009 fomos com a existência de uma instalação nuclear não declarada. Então o Irã chegou a esconder algumas instalações nucleares durante algum tempo. Talvez a gente possa ser surpreendido nesse sentido, mas principalmente outros alvos, a própria capital, alvos Teherã, alvos militares, O próprio Ayatollah chegou-se a cogitar aí um atentado contra a sua vida, nos moldes do que foi feito com outras autoridades iranianas e até mesmo autoridades civis, políticos, etc. Então, essa sinalização, mas o teor simplesmente é o de ameaçar
o Irã na continuidade das suas atividades militares, dos seus ataques a Israel no desenvolvimento desse armamento condenado internacionalmente, inclusive, que é arma nuclear, que atitudes extras poderiam ser realizadas pelos Estados Unidos. Quando há essa menção, obviamente, são atitudes militares, são decisões, ataques realizados pelas Forças Armadas americanas. Perfeito, eu quero receber aqui o professor Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais, que se junta a nós nesta cobertura especial da Jovem Pan. Professor Alexandre Pires, eu quero já a sua opinião sobre algumas notícias que vão chegando, notícias da Fox News, por exemplo, que dizem que os Estados Unidos lançaram 6 bombas Bunker Buster nos ataques às instalações de Fordow. E também os Estados Unidos teriam utilizado 30 mísseis Tomahawk contra outros locais nucleares iranianos, ou seja, à medida em que o tempo vai passando, a gente vai tendo acesso aos detalhes do que foi este ataque norte-americano às instalações nucleares iranianas. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Nelson. Olha, Nelson, é interessante que nós terminamos a nossa outra conversa e eu colocando justamente que a guerra era dinâmica e que se houvesse uma janela de oportunidade ocorreria um ataque. Não imaginaria que enquanto conversávamos o ataque ocorria. Imaginava que talvez alguma janela de oportunidade abrisse ali nos próximos 3, 4 dias, como eu falei. Então é um ataque que impressiona. A movimentação desses bombardeiros foi feita de maneira muito discreta, né? Provavelmente devem ter saído da base de Diego Garcia e conseguiram ali provavelmente pegar o Irã de surpresa. O que nós não sabemos é se tem algum dado de inteligência novo, por exemplo, alguma movimentação de material enriquecido, algum deslocamento, alguma preparação do Irã, e por isso que o ataque ocorreu agora. Mas não é um ataque com capacidade de finalizar a usina, a meu ver, porque até onde foi dito e divulgado, havia na operação 2 B-2, né, e a capacidade de carga deles de armamento para GBU, né, que é essa destruidora de bunkers, é de 2 por missão, né, com um certo arranjo, porque inclusive ultrapassaria o payload ali do avião. Então pode ser que se o Irã não recuar, né, e buscar algum tipo de acordo, novos ataques ocorram, porque 2 bombas dessas não seriam suficientes para destruir uma instalação de alta profundidade. Professor Manuel Furriela, quero a sua análise sobre o que esperar agora da manifestação do presidente americano, que já vai dando algumas manifestações à imprensa, mas chamou a todos para uma fala que vai acontecer daqui a pouco. Uma grande expectativa, o mundo todo olhando agora para a Casa Branca, no aguardo das manifestações oficiais que serão dadas pelo presidente Donald Trump. Provavelmente vão vir aí algumas análises técnicas, alguns detalhes adicionais sobre os ataques realizados, né? A gente observa que não foi somente um tipo de armamento, um tipo de bomba, melhor dizendo, que foi utilizado, já então uma sinalização, uma informação adicional, né, de que outros tipos de bombas também foram utilizadas nesse ataque. Mas eu não acredito que vai vir uma declaração de guerra, acho que uma sinalização de que os Estados Unidos estão abertos para a conversa nos termos propostos num possível acordo de paz que envolve não continuidade do programa nuclear, mas também que cessem as hostilidades a Israel. Então, acho que vem essa sinalização. E também a ameaça, né, de uma continuidade, em eventual continuidade do desenvolvimento desse programa, vindo também efetivamente um ataque dos Estados Unidos a mais outros alvos. Então pode ser aí uma nova rodada sobre os alvos nucleares, as usinas. Essa é uma possibilidade, caso elas não tenham sido totalmente desmanteladas. Eu acho que uma grande parte da capacidade deve ter sido atingida, não faria sentido um ataque que não fizesse um estrago determinante nessas usinas, mas pode ser isso, ou até mesmo outros alvos, ameaçando a capital iraniana, por exemplo. Então, acho que vai ser um pouco nesse sentido. Mas a busca para tentar conversar
e colocar fim ao programa de forma dialogada, eu acho que vai fazer parte desse diálogo, dessa apresentação, desse discurso do presidente americano. Professor Alexandre Pires, o que eu quero entender agora é como os outros líderes globais podem reagir a este anúncio feito pelo presidente americano. Porque eu imagino que agora seja uma corrida por apoio de um lado e de outro, né? Há uma expectativa sobre quem repudiará a ação americana, ou sobre quem anunciará apoio, ou sobre quem ficará neutro. Nos Estados Unidos, inclusive, isso já tem repercutido. Os republicanos manifestando, deputados, senadores, inclusive, outros da oposição já lançando as suas críticas efusivas contra o presidente americano. Como é que o mundo vai se manifestar a respeito do anúncio feito por Trump? Eu espero que o mundo agora tenha sua ficha ali caída no devido lugar. O mundo agora é um mundo que não é mais do multilateralismo. Nós estamos numa nova era, vários líderes relutam, o Brasil reluta, a Europa reluta, mas a gente está numa era aí do bilateralismo e do unilateralismo. Essa ação americana é uma ação unilateral, provavelmente não foi nem comunicada para as lideranças europeias, não foi comunicada para a OTAN, talvez só a Austrália tenha sabido de parte desse acordo, e a Grã-Bretanha talvez também, caso tenha cedido a base de Diego ali. Então, é um novo mundo que nós estamos vivendo. A diplomacia, do jeito que funcionava, e a forma como nós pensávamos relações internacionais não estão operando mais da mesma maneira. Então, essa é a grande novidade. Provavelmente a Europa ainda vai, com a típica demora de se adaptar a novos cenários, ainda vai fazer as mesmas falas, mas espero que haja aí uma atualização da visão das lideranças sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Eu quero chamar novamente o Eliseu Caetano, nosso correspondente diretamente dos Estados Unidos, que tem mais informações. As notícias vão chegando minuto a minuto e o Eliseu tem essas informações aqui na nossa cobertura especial. Eliseu Caetano. Exatamente, Nelson. Muito boa noite novamente para você e para todos que nos acompanham. 10 horas da noite com 29 minutos aí no Brasil, pelo horário de Brasília. Aqui na costa leste americana, 9 horas da noite com 29 minutos. Temperatura neste momento, na noite de sábado para domingo, aqui no sul da Flórida, na casa dos 30 graus Celsius. Mas como já virou de praxe eu falar aqui na programação da Jovem Pan, está quente mesmo em Washington, D.C. E agora não apenas lá, viu, Nelson? A informação de agora, de momento, vem de Nova York, uma das principais capitais dos Estados Unidos, ponto turístico, centro de visitação turística, que recebe centenas de milhares de pessoas diariamente. De lá agora vem a informação confirmada de que o Departamento de Polícia da cidade de Nova York está enviando, reforçando a segurança em locais considerados sensíveis, como, por exemplo, a Times Square, aquele centro luminoso, cheio de telões, que está sempre lotado, seja de dia, de noite ou de madrugada, e também a Estátua da Liberdade, além das pontes que dão acesso à ilha de Manhattan. Vale lembrar que, por uma questão de segurança, quando um alerta do tipo é dado, os túneis que ligam, por exemplo, a ilha de Manhattan às cidades vizinhas no estado de Nova Jersey, que fica do lado, esses túneis são fechados por uma questão de que qualquer tipo de bombardeio que acontecer ali, a água poderia entrar na ilha de Manhattan, que está abaixo do nível do mar. Então, há uma expectativa de que até os túneis sejam fechados nesta noite, impedindo aí o trânsito livre, como é comum na cidade de Nova York, especialmente na ilha de Manhattan. A informação é oficial, Nelson. O Departamento de Polícia de Nova York anunciou que, por extrema cautela, está mobilizando mais recursos neste momento, mais aparato policial, mais aparato de segurança a locais religiosos, culturais e diplomáticos em toda Nova York. Essa cooperação, segundo a nota do Departamento de Polícia de Nova York, está sendo feita com agentes federais, com parceiros federais. E aí a gente chama a atenção para o Departamento de Serviço Secreto e também, é claro, para os agentes do
FBI. Agora, informação de minuto também, porque tem muitas informações neste momento que estão chegando para a nossa equipe de jornalismo aqui nos Estados Unidos. A rede de TV Fox News confirmou ainda há pouco que os Estados Unidos lançaram 6 bombas Bunker Buster durante os ataques lá em Fort Down hoje. Ou seja, foram 6 bombas utilizadas nesses 3 bombardeios que aconteceram no final da tarde, início da noite deste sábado aqui nos Estados Unidos, alta madrugada, pelo horário local do Irã. Ainda a rede de TV Fox News confirma que os Estados Unidos também utilizaram cerca de 30 mísseis Tomahawk em outros sítios nucleares iranianos, ou seja, além de Fort Down, Isfahan e Natanz, pelo menos outros 30 mísseis foram direcionados em sítios considerados estratégicos, em locais considerados estratégicos pela inteligência americana. Um representante da TV iraniana, agora há pouco, foi citado pela agência estatal IRNA, e ele declarou que os locais nucleares atingidos não continham materiais que causam radiação. Um outro tema importante, sensível e de preocupação internacional, como bem disse o professor Manuel Furriela há pouco. E é claro que a gente precisa relembrar, Nelson, das reações políticas que vão vir a reboque. Daqui a alguns minutos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai proferir um pronunciamento oficial à nação, direto da Casa Branca, ao vivo e com transmissão aqui na Jovem Pan News. Vale lembrar que dos republicanos, muitos apoiam a linha dura de Donald Trump, como os senadores Lindsey Graham, que defendem ação militar, grupos como o GIMSA, que pedem pressão máxima. O senador, o Tuberville, afirmou inclusive recentemente que Trump deveria utilizar todos os meios disponíveis. Já do lado democrata, o líder da inteligência no Senado, Mark Warner, lembrou que as agências dizem que o Irã não está buscando ativamente uma arma nuclear, o que agora acabou de ser desmentido, né, pela própria rede de TV iraniana através desse comunicado. Democratas como Hakeem Jeffries e Chuck Schumer estavam ao longo das últimas horas, dos últimos dias, pedindo cautela para o presidente Donald Trump, lembrando a necessidade de autorização do Congresso para conflito, algo que mais cedo a gente falava aqui no jornal Jovem Pan, já na abertura desse Breaking Jovem Pan News, né, de que estavam programados para acontecer na segunda-feira uma reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU a pedido do Irã para tentar encerrar esse conflito entre Israel e Irã lá na ONU em Nova York. Agora a gente já não tem mais a certeza se isso vai ou não acontecer na manhã de segunda-feira. Estava previsto para acontecer às 10 horas da manhã pelo horário local. Tem também a abertura desse grupo, dessa frente de trabalho entre congressistas e senadores, que começaria também na segunda-feira para tentar invocar uma lei de 1973 que impede o presidente em exercício dos Estados Unidos de abrir guerra contra outro país sem autorização do Congresso, sem que esse outro país tenha declarado guerra oficialmente contra os Estados Unidos, e principalmente porque ao longo dos últimos dias Donald Trump deu um ultimato de 2 semanas para as negociações entre Israel, Irã e os Estados Unidos, e manteve desde essa fala a opção militar em aberto. Agora é claro que há os apoios de ambos os lados nessa história, e também é importante a gente trazer esses atores para essa discussão, Nelson, porque apoio a Israel e Estados Unidos, a gente tem os países do G7, por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá, Japão, defendem o direito de Israel de se defender e pedem resposta proporcional, mas sem escalada desnecessária. A Alemanha, inclusive, recentemente elogiou os ataques israelenses e disse que Israel fez o trabalho sujo por nós. Essa foi a frase proferida pelo Friedrich Merz ao falar sobre o enfraquecimento do Irã ao longo dos últimos dias. No Reino Unido, Kemi Badenoch não condenou os ataques e declarou que se Israel impedir o Irã, não deve ser criticado. Já na Austrália, o Anthony Albanese elogiou o direito de Israel de se defender, mas alertou contra a escalada.
E claro que a gente tem do lado iraniano também Rússia e China, que pedem diplomacia e veem com preocupação a violação da soberania do Irã, e a ONU, através de Antônio Guterres e de vários países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, chamando risco de escalada regional catastrófica, né? E aí existe esse panorama geral, porque essa resposta dada pelos Estados Unidos hoje, através desse pedido feito por Donald Trump de ataque a essas instalações nucleares lá no Irã, mostra que o país, ao mesmo tempo em que está disposto a conversar, não abre mão de se manter como líder mundial na questão de resolver, né, esses problemas que a gente tem vivido ao longo dos últimos anos, né, desde a guerra de Rússia contra da Rússia contra a Ucrânia, lá na Europa, e agora esse conflito de Israel com diversos grupos terroristas instalados em outros países ali do Oriente Médio. A gente recebe agora, Nelson, informação de minuto, viu, de que um democrata do alto escalão do Serviço de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos não foi informado antes dos ataques. A informação que vem da rede de TV norte-americana ABC confirma que fontes ligadas ao deputado Jim Himes, membro sênior do Comitê de Inteligência da Câmara, que ele só foi notificado dos ataques depois que eles ocorreram. Essa fonte garantiu isso, reforça a rede de TV norte-americana ABC News, dizendo que não houve um briefing formal sobre esses ataques que aconteceram ao longo da tarde e noite deste sábado lá no Irã e, portanto, alta madrugada pelo horário local no país. Vale lembrar que Donald Trump ainda há pouco emitiu uma nota oficial e, para você que está chegando agora aqui na programação da Jovem Pan, eu vou ler novamente para você. Donald Trump disse o seguinte: concluímos nosso ataque muito bem sucedido a 3 sítios nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan. Todos os aviões já estão fora do espaço aéreo iraniano. Uma carga completa de bombas foi lançada no sítio principal Fordow, no terreno, na instalação principal Fordow. Todos os aviões estão a caminho de casa com segurança. E ele termina a nota parabenizando aos incríveis guerreiros americanos e disse que não há outro exército no mundo que pudesse fazer isso e que agora, e aí ele colocou em caixa alta, e para quem não está habituado, acostumado com as falas na internet, quando você digita em caixa alta, significa que você está gritando, que você está chamando a atenção para aquilo que você quer dizer. Portanto, em caixa alta, em letras maiúsculas, Donald Trump diz o seguinte: agora é hora da paz. Agora é a hora da paz. Obrigado pela atenção a este assunto. E minutos depois, Donald Trump, utilizando a mesma rede social, a Truth Social, que é a própria rede social dele, ele confirmou esse pronunciamento oficial à nação que vai acontecer daqui a 20 minutos e com transmissão da Jovem Pan. A gente vai acompanhar toda a fala de Donald Trump, porque há uma expectativa muito grande pelas respostas que virão de Donald Trump, levando em consideração que diversos estados dos Estados Unidos, neste momento, estão tendo as suas seguranças reforçadas, e aí a gente trouxe a informação agora há pouco lá de Nova York, de Manhattan, um dos alvos, né, possíveis alvos por parte de grupos terroristas. Ao longo dessa semana a gente falava aqui na programação da Jovem Pan que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos havia descoberto uma rede, né, de pessoas dentro dos Estados Unidos ligado ao Irã e que possivelmente poderiam se tornar ou serem terroristas, ou seja, existe todo um trabalho sendo feito nos bastidores para tentar conter ataques internos dentro dos Estados Unidos, mas também há um receio, Nelson, muito grande de que ataques possam acontecer em outras bases dos Estados Unidos espalhadas pelos países parceiros, né? E não apenas países no Oriente Médio, mas existem bases militares em diversas localidades do planeta, bases essas americanas, obviamente, que neste momento também estão tendo as suas seguranças reforçadas. Vale também a gente trazer aqui mais uma vez, Nelson, e reforçar
que ainda não foi declarada uma guerra formal, oficial, entre Estados Unidos e Irã. Os analistas por aqui, assim como o nosso querido Nelson Furriela, estão apostando na mesmíssima coisa. O que Donald Trump fez foi criar uma janela de oportunidade para o Irã aceitar negociar, obviamente por base da força, como a gente viu, mostrando o poderio militar americano, reforçando isso na nota, né? Ele disse bem claro, apenas os Estados Unidos poderiam fazer isso e fazer isso nesse momento, e a gente vê Israel agora em alerta máximo. Vale a gente ressaltar aqui, Israel está em alerta máximo, somente serviços essenciais estão acontecendo. Nelson, antes de eu voltar para você, eu só preciso trazer aqui uma informação que foi confirmada agora há pouco pelo André Last, da Stand With Us Brasil. Ele trouxe uma nota confirmando o ataque dos Estados Unidos às principais bases nucleares do Irã e, segundo ele, isso significa que pouco restou do programa nuclear do regime dos Ayatollahs, e praticamente todo o programa nuclear dos Ayatollahs no Irã foi destruído. Segundo ele, Israel teria sido avisado antes. E ainda, segundo o professor André Last, o que aconteceu hoje muda totalmente o tabuleiro geopolítico lá no Oriente Médio. Segundo ele, o eixo da resistência, que é formado pelo Hamas, Hezbollah e Houthis, que são organizações internacionais terroristas, e o então regime de Assad na Síria foi completamente desmantelado. Ainda segundo o professor André Last nessa nota, o mundo agora está livre novamente e mostrou a sua força e determinação, e segundo ele o mundo vai vencer mais esse desafio e que certamente é um lugar muito mais seguro a partir de hoje. Ou seja, estamos acompanhando todas as frentes, né, lá através das informações da TV estatal iraniana, através dos veículos oficiais e públicos de Israel e, claro, tudo aquilo que é também notícia aqui nos Estados Unidos. Eu volto com você no estúdio.